Olá, pessoas fofoqueiras and desocupadas. Mais um VDMC fofoca, mas não é sobre o P. Diddy. Por que não é sobre o P. Diddy? Porque não tá acontecendo nada. Então, assim, tá muito lento, muito devagar. E eu sou um fofoqueiro muito ocupado, assim, muito and desocupado. Então eu achei uma outra informação, outro caso pra gente falar agora, que é o caso dos irmãos Menendez. Bom, primeiro, se você não curtiu ainda, não compartilhou, não deu like, não adicionou, não seguiu, faça agora, né? E se puder, vá no www.vdmc.com.br e apoia, né, pra gente poder produzir mais vídeos no estúdio, tá bom? Vamos lá, o que a gente tá falando agora? Dos irmãos Menendez. Primeira coisa assim, este é um curso para fofoqueiros que tenha um nível um pouco mais profissionalizante, tá? Não é para um fofoqueiro amador, uma pessoa que, não sei quem são, onde comem, por que vivem. Então, assim, não é uma edição básica. Então, duas coisas que são importantes antes de você ver esse vídeo. Primeira coisa é que você vá no canal do Beto Ribeiro, o Beto Ribeiro Crime no YouTube, e assista os episódios em que ele descreve o caso dos irmãos Menendez. Mas primeiro, antes de ir no canal dele, eu sugiro que você assista o documentário na Netflix. Não tô falando do seriado, que esse eu não vi ainda, que é mais romantizado, tem algumas coisas diferentes. Tô falando, primeiro assiste o documentário na Netflix e depois assiste o canal do Beto Ribeiro, porque o Beto faz um resumo de todos os outros documentários, coloca uns buracos e aí te dá uma visão, né, mais ampla, entendeu? Assim, o documentário te traz o básico e o Beto preenche o que ficou faltando ali. Então, a gente vai partir, a partir dessa leitura, dessa visão que a gente tem do caso, que aí eu vou começar a trazer algumas coisas aqui, né? Do que eu posso complementar dentro da área que é a minha área de fofoca, de expertise de fofoca. Bom, a gente tem então os dois irmãos, né? O Lyle e o Eric, que passaram por aquele processo todo lá nos Estados Unidos, em 89, foram presos durante a prisão, o processo todo de julgamento. E aí vamos lembrar que assim, esse julgamento deles é como se fosse um dos maiores casos da história dos Estados Unidos, porque aquele sistema de court TV que eles têm, de transmissão, isso foi antes do O.J. Simpson. Então assim, esse foi o grande julgamento que deu origem a todas essas coisas de programas de televisão. Então todo mundo conhece esse caso lá. Eu não tinha entendido a grandiosidade, mas no documentário, depois o Beto explica, o caso do O.J. veio logo depois, então o caso do O.J. com toda aquela transformação, teve esse primeiro, que foi então um grande processo. Então, a mídia inteira ficou em cima disso, foi um caso muito grande. Desculpa, eu tive que me ausentar, porque quem tem cachorro de umas raças específicas sabem que eles espirram para falar com a gente. Então um deles estava espirrando porque queria procurar o meu esposo dentro do quarto, que ele não está lá dentro. Bom, voltando então, assim, foi um grande julgamento televisionado e tal. Então vamos tentar voltar agora um pouquinho para quem são essas pessoas, né? Você tem os dois meninos, os dois homens que foram criados por duas pessoas. E aí a gente tem, assim, vamos combinar aqui, né? O pai dele categoricamente era uma pessoa perversa, não importa em qual versão a gente está acompanhando. Seja a versão que é relatado pelos meninos, né, um cara extremamente sádico e perverso e abusador, tá certo? Seja a versão mais leve, que é a relatada pela prima e pelos parentes, de que ele abusava das crianças. Então isso é incontestável. Esse é um ponto que é incontestável nesse processo, né? Porque quando você tem o primeiro processo em que eles falam e relatam os abusos, pelo amor de Deus, assistir aquela cena, né, dele falando, dele relatando os abusos e o irmão caindo aos prantos, e quando você lê a história da queda, da alopécia que o irmão tem por conta do nervosismo, não tem sofrimento emocional disfarçado daquele nível ali. Aquilo ali é pura verdade, é sofrimento na sua maior essência. Então, assim, a gente não vai jamais descartar isso. E isso é um grande problema, porque eles foram desqualificados enquanto vítimas lá na outra versão, né? Então eles foram desqualificados enquanto vítimas. No segundo julgamento, eles foram julgados e pronto, passou, né? A briga no primeiro julgamento era muito mais pela tipologia do crime do que se eles eram culpados ou não, porque eles tinham a carta de confissão já, né? E tinha aquela história do psicólogo. Então, a história é muito grave. Então a gente sabe que a gente tem dois jovens que foram criados por uma pessoa extremamente sádica e perversa,
E por uma mãe que pode ser uma pessoa ou também perversa, porque tem algumas leituras que colocam ela como participante das violências sexuais, e uma outra leitura que diz que não, que ela era só submissa, omissa, mas também era conivente, porque ela sabia disso. Peraí. Então, assim, ela tinha... responder mensagem, né? Ela tinha essa suposta omissão ou permissão, porque, né, ele abusava dentro de casa. Então, de qualquer maneira, a gente está falando também de uma pessoa comprometida psicologicamente. Então aí a gente tem duas crianças que nasceram e cresceram e foram educadas por duas pessoas com transtornos graves, né? Ai, gente, tive que parar aqui para pedir pro marido comprar uma coxinha, porque me deu uma vontade de comer coxinha. Vamos lá, fofoqueiro é desocupado e faminto, né? Peraí. Tava falando, tá, aí como é que você imagina que uma criança vai construir a sua personalidade, a sua subjetividade, o seu caráter, a sua moral com esse tipo de situação que ela tem dentro de casa? Então, assim, quando a gente está falando de dois jovens de 19, 21, 18 e 21, a gente está falando de duas pessoas que construíram a sua vida na base do medo, da raiva, da agressão, da privação, de abusos, de provas. A cabeça desses dois estava para lá de Marrakech, né? Então, assim, o grande questionamento dessa história é que, será que eles seriam psicopatas ou não? Claro que não. Claro que não, porque assim, a gente não está falando de um padrão de comportamento perverso, de maldade, de passar... A gente está falando de dois jovens que foram massacrados emocionalmente durante a infância e adolescência, de uma maneira leve ou mais pesada, mas de qualquer uma das maneiras que são relatadas, são violências fortes e violências que são traumatizantes num processo de desenvolvimento e que chegaram numa situação no início da adultez em que eles se viram tão coagidos e tão pressionados que a única coisa que eles encontraram foi a possibilidade de continuar vivendo, era matando essas pessoas que faziam isso com eles. E aí, quando você pega o canal do Beto, ele faz uma análise muito foda de algumas síndromes das mulheres e tal. E isso a gente vai ter que sempre levar em conta. Essas duas crianças e jovens eram vítimas. Você vai matar o seu agressor quando ele tá menos esperando. Então, quando ele tá dormindo, quando ele tá no banho. Você não vai matar ele na hora que ele... Porque quando o ataque é constante, a ameaça é constante. E aí, vamos lá. Para vocês entenderem por que eu falo isso. No processo de construção da subjetividade, uma das piores coisas que a gente tem é o medo. Viver sobre o medo causa uma... É como se ele balançasse as estruturas de formação da infância e da adolescência. Então, assim, o medo, ela é uma emoção e a gente precisa trabalhar, a gente tem que aprender a lidar com ela, mas ela em excesso, ela é muito prejudicial. Então, essas crianças, né, esses jovens, eles crescem num ambiente de medo desesperador. Mas eles fizeram isso, eles roubaram alguma coisa de adolescente. Não tem nada indicativo na história deles que diga que assim, não, são dois psicopatas e sociopatas. Então, assim, é isso que é a base desse julgamento agora. A base desse julgamento é assim, duas pessoas que fizeram isso, tem toda a parte técnica que todo mundo explica, o Beto explica, de legítima defesa, e eu acho que é por aí. Só que, de qualquer forma, eles já ficaram presos, e eles ficaram presos esses 30 anos, né, por vários problemas sociais, problemas éticos, problemas morais, problemas que envolveram uma diferença entre o primeiro e o segundo julgamento, o julgamento do O.J. Simpson no meio, então eles foram penalizados por situações milhares ali, né? Peraí, preciso de uma água. E aí, tem várias linhas interessantes. Eu ainda não fiz quadro. Eu não sei se eu vou fazer quadro desse caso, porque ele parece ser um quadro estático, tá? Mas se eu fizer um quadro, Helena já liberou, meu esposo já liberou uma outra parede, e aí eu posso criar um outro caso. Mas, por enquanto, assim, tem alguns braços que têm me interessado. Tem uma linha que é uma linha de tentativa de anular alguma coisa do julgamento. Porque o que acontece? E aí é uma coisa bem grave, bem pesada, porque, assim... O julgamento dele se baseia todo num processo de quebra de sigilo profissional feito pelo psicólogo dele, que era o psicólogo chamado Dr. Oziel. E o Dr. Oziel, ele quebra o sigilo profissional que dá provas suficientes para que os irmãos sejam presos. Só que esse processo de quebra de sigilo profissional que se estende a uma amante dele, que... Gente, é assim...
era uma coisa de novela mexicana. Já tem canal repassando esse julgamento, que foram dias e dias. Eu tô louco pra assistir um documentário assim, com todas as fitas, com todas as... Porque foi um espetáculo, foi um show de novela mexicana, porque no meio aparece uma amante, e a contraprova, e vem o policial, e vem o perito. É uma coisa assim, cinematográfica, tá certo? Então assim, esse psicólogo quebrou o sigilo profissional, só que aí assim... tem um grupo de pesquisadores que são da área da psicologia, que são cientistas, que estão analisando que essa quebra de sigilo profissional, ela foi completamente equivocada, ela é completamente antiética e não tem nada de ponto de vista técnico, ou seja, tudo que foi construído a partir dessa quebra de sigilo, que foi todo o caso, teria que ser desconsiderado porque legalmente houve um crime ali, eu não sei como é que fala na terminologia de lá, entendeu? E aí eles desmontam. Eu tô acompanhando um canal, acho que é Dr. G, alguma coisa assim, o nome é Dr. DG, alguma coisa assim. E ele pega frase a frase, do ponto de vista técnico. Como é que você faz uma intervenção dessa aqui? Nenhum psicólogo. E faz todo sentido. Aquilo ali não é uma situação... É tudo armado, assim, é tudo meio que mal contado, tá tudo meio quebrado, sabe? O cara é totalmente antiético, picareta, pilantra, sabe? Se ele teve outros processos, o cara perdeu a licença, para consultar. E aí dentro da psicologia a gente podia fazer uma leitura assim, né, como um estudo de caso, de questões éticas mesmo, porque é um caso muito interessante, tá? E aí quando você analisa toda essa história, o comportamento deles hoje, sabe? Eles estão presos, tem um deles faz um trabalho com as vítimas de violência sexual, porque eles se... Cara, a cena desses dois declarando publicamente que o pai deles, o Bambambam, era um perverso e abusado, aquilo não tem como ser montado, não tem como ser armado, não tem como ser ensaiado. Qualquer pessoa que... Assim, eles poderiam ser os maiores psicopatas do mundo, tá certo? Não seria daquele jeito ali, não. Não dá. E aí, assim... Se eu tenho, então, duas pessoas que se constroem nesse espaço, a gente não pode esperar muita coisa estruturada deles. Então, assim, entendo que eles pagaram pelo crime deles, né? Ficaram lá os 30 anos, porque essa mudança de categoria é que permite que eles saiam hoje ou não por conta do tipo de crime, se é manslaughter, se é não sei o quê. Que aqui a gente tem aquelas coisas de culposo, danoso, penoso, não sei, essa parte não é minha praia, né? Mas que seria uma grande injustiça. E aí tem algumas coisas muito legais, porque assim, muito desse bafafá que está surgindo na mídia tem duas coisas. Uma delas é a Rose O'Donnell, que eu tô assistindo agora aqui um programa em que ela ficou 1 hora falando sobre a entrevista que ela faz com os irmãos na prisão. O documentário é muito legal, porque tem falas legais dele. A Rose O'Donnell tá no meio dessa história. Eu li uma coisa que a Kim Kardashian estaria fazendo faculdade de Direito, estaria ajudando nesse caso. Eu falei, cara, blogueira, direito, gostosona, já vi essa história, hein? A gente sabe onde isso vai dar. Então, assim, tem muita gente falando. Importante, anotei aqui. Um dos Menudos, para quem não lembra dos Menudos, não se reprima, por isso eu cantar, dançar, sem parar. Peraí, gente, minha infância. Sobe. Eu fui no show do Menudo em 86, em Recife, 1986. Então, um dos rapazes do Menudo, que se chamava Robin, não lembro agora, eu sei. O Rick Martin é o pequenininho, mas é da segunda formação. Um dos rapazes do Menudo, do Robin, acho que é o Robin, ele já declarou que ele tinha sido abusado sexualmente durante o início da carreira dele por um grande bambambam da indústria. Pasmem, o Sr. Menendez era o grande nome da música que era responsável pela carreira dos Menudos e acompanhava eles em diversos momentos. Então a gente não está falando de um santinho, né? A gente não está falando... Entende como confirma a ideia de que esses dois cresceram num ambiente totalmente perverso e patológico? Então, assim, cada vez mais mostra... você não vai encontrar nenhum parente, ninguém que vai falar bem do Sr. Menendez em toda a história, tá? Então tem essa vertente do Dr. Ozel, que está desconstruindo todo o processo através da fala dele, que está toda errada, né? E isso é uma coisa que, para quem é da área da psicologia, é muito legal, porque assim, o Dr. G, ele coloca e fala assim, bom, ele diz aqui que o paciente estava ameaçando ele. Qual é a técnica da psicologia que você usa? Eu sei, quem é da psicologia sabe, né? Ele vai
e faz uma intervenção completamente absurda, que não tem nenhuma prerrogativa técnica. Então, assim, ele não estava mais clinicando ali. Aquilo ali é construção, é uma mentira dele. Ou ele realmente estava armando porque ele queria ganhar dinheiro, ele queria subornar os caras, entendeu? Então, assim, é uma bagunça esse caso, é uma bagunça. E era o psicólogo que atendia ele, então, assim, tá? Cara, a história desse Dr. Oziel com a Jada Smith, que é a amante dele, que foge de casa, assim, gente, parece enredo de cinema. Mas aí, imagina que isso tá acontecendo em 1991, 92. Ele teria dito para os rapazes assim, inclusive, as anotações dessa sessão eu coloquei em 3 cofres separados e que um bilhete, caso, eu vi esse depoimento, caso alguma coisa acontecesse comigo, de morte suspeita, acidental, não sei o quê, esses relatos dialogados deveriam ser abertos. Eu falei, gente, isso é muito sessão da tarde, né? Mas é possível, porque em 1990, não sei. Aí, assim, quem vê essas coisas de crime, né? Porque é muito caricato, é muito caricato. Então, assim, toda essa parte do psicólogo é muito interessante para essa coisa meio caricata, né? Agora, tem uma coisa que está me chamando a atenção, que é uma batalha de gerações. Por que é uma batalha de gerações? Você tem a advogada de acusação lá pública, lá do processo original, que já está peitando as pessoas online, porque o que acontece? Isso gerou um movimento grande, movimento no TikTok, de motions, de abaixo-assinados, de passeata, e está cada vez mais forte o movimento online, demandando que eles sejam liberados, demandando. E quem participou do primeiro processo, seja na acusação, seja na defesa, que hoje estão bem idosos, sabe, assim, as pessoas estão perseguindo elas. A advogada loira estava saindo da Royce e o cara com um microfone na mão, sabe? A procuradora lá, advogada lá do processo original, no documentário ela fala, e não adianta vir na minha casa porque eu ando armada e vou matar vocês no TikTok. É uma coisa muito doida, é uma briga. E aí as pessoas mais antigas estão achando que isso é besteira da nova geração, que não é. É uma nova geração que hoje tem acesso às redes sociais, que tem acesso às tecnologias, que podem revisar situações que sim, a gente pode ter cometido injustiça e que a gente precisa rever isso. Então, assim, é um movimento muito interessante, porque a tecnologia, e aí quando você lê com esse... Porque, vamos lá, gente, não é só DNA que evolui, né? Não é só investigação de DNA, de laboratório, as ciências comportamentais também, as ciências humanas também, e muito se construiu de ciência desde aquela época até agora, inclusive as questões de abuso sexual, quando a vítima era um homem, porque assim, essas pessoas foram humilhadas, eles foram massacrados, eles viraram chacota de todos os programas de televisão, né? Depois disso veio todo um movimento com a Oprah de mostrar que homens também sofriam abuso sexual na infância e de quanto isso também era doloroso. Então, assim, tem uma mudança muito grande. Então, se pode revisitar um caso dos anos 90 hoje com todo esse olhar diferenciado. E isso vai dar um ban nessa história toda. Mas eu acho que é a partir disso que eu estou encucado com esse caso. Se vai mudar... Mas assim, como não é um caso muito antigo, é um caso que não tem, né, não tem nada de novo acontecendo, eu acho difícil que vai mudar muita coisa. Mas assim, eu talvez vou assistir o seriado Monstro dos Irmãos, porque é ficção, né? Talvez por quê? Porque agora eu acho que eu posso... como o caso está vindo à tona, né, está vindo ao público, a gente vai ter mais coisas de documentário, mais vídeos originais. O Dr. G, ele assistiu às 15 horas de entrevista do Dr. Oziel. E assim, cara, deve parecer um show de horrores para quem é da área da saúde mental, porque ele quebra todas as barreiras éticas, morais e que você possa imaginar. Deve ser muito interessante assistir tudo isso. Se tiver alguma coisa nova, eu faço outro episódio com mais informações. Bom, vamos lá.
curte, comenta, compartilha, escreve, deixa recado, manda, me marca. O Twitter voltou, pode colocar naquele manicômio, não tem problema. E se você puder apoiar, www.vdmc.com.br, e aí lá tem o link do Apoie-se pra gente fazer mais episódios. Eu vou voltar a gravar em estúdio, mas não fofocas. Só tô terminando de elaborar alguns roteiros, ainda tem mais episódio. Se você não viu os últimos episódios de saúde mental, assista, que tem alguns bem legais de higiene do sono e de dicas de saúde mental para estudantes universitários, porque a gente precisa que as pessoas tenham mais qualidade de vida e que possam usar o seu tempo livre para serem fofoqueiros e desocupados, porque fofoca é um instrumento de saúde mental. A fofoca, ela é universal, ela é um processo assim, né? Ela nos alimenta. Eu me alimento de fofocas ao longo do dia. Eu tenho os podcasts que eu escuto, né? Me conte uma fofoca na calçada, e eu vou consumindo aquela fofoca, e aí ao longo do dia aquilo ali vai te mantendo energizado. Então fofoca é um instrumento de saúde mental. Tá bom, gente? Até o próximo episódio.